Olá, como vai? Tudo bem com você? É um prazer estar de volta aqui, gravando mais um vídeo sobre produtividade sem estresse. É uma série de vídeos que eu tenho gravado para ajudar você a realmente conquistar mais produtividade, mais tranquilidade, mais equilíbrio emocional, sem se estressar tanto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você tem vivido as suas emoções durante o dia? As suas emoções têm controlado as suas reações? Ou você tem administrado as suas emoções? Você tem chegado em casa cansado, estressado, esgotado, com raiva disso ou daquilo? Ou você tem chegado bem? Então, se sim, eu peço que você preste atenção nesse vídeo, porque ele pode te ajudar muito a realmente ter uma vida ainda mais emocionalmente estável. Como administrar essas emoções? Muito bem, meu nome é Saulo Bocaneira, eu sou treinador comportamental e idealizador da metodologia 3+, que trabalha um projeto de desenvolver junto a você um trabalho tanto na parte de desenvolvimento de metas e objetivos, como também a parte de desenvolvimento da inteligência emocional, como também a ampliação da sua visão de mundo, para que você tenha uma vida ainda mais próspera, mais produtiva, entendendo quais são as regras universais que hoje norteiam a nossa vida e muitas vezes nós não aceitamos. E aí a gente não entende por que a gente procrastina, a gente não entende por que a gente paralisa mediante uma série de situações, por que eu não consigo ir para o próximo nível da minha vida. Muito bem, fica comigo até o final para que eu possa te mostrar como que você pode reprogramar a sua vida a partir de hoje. Então presta atenção nessas informações. Hoje, o tema que eu vou conversar com você é emoção. O que é uma emoção? Muito bem, vamos na origem da palavra. A palavra emoção vem da palavra emovere, lá do latim. E, de energia, movere, de se movimentar. O que então quer dizer? Que essa energia se movimenta dentro de nós e através de nós. Isso é emoção. E pela orientação de Eric Berne, nós temos 5 emoções básicas que norteiam a nossa vida. São elas: a raiva, a tristeza, o medo, o afeto e a alegria. Porém, como que você recebe essas emoções? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, entender o que é uma emoção. Uma emoção, ela é um estímulo externo que gera uma resposta química e neural em nós, fazendo com que essa energia se movimente dentro da gente. Então, é uma resposta química e neural. Muito bem. Então, se a emoção é uma resposta química e neural que faz essa energia se movimentar dentro de nós, a gente pode programar. Por que eu digo isso? Porque você foi estimulado e programado desde a vida intrauterina que você teve lá quando você estava na barriga da sua mãe, assim como eu. Desde lá, você recebeu esses estímulos que foram te programando. Todos os medos, raivas, tristezas, afeto e amor que a sua mãe vivenciou, que seu pai trouxe, você recebeu. Literalmente é uma programação. E aí o que acontece? Até os 7 anos de idade você vem sendo programado para receber mais estímulos. Porque tudo que nós fazemos, a gente se comunica. E essa comunicação entra e ela fica gravada através da minha interpretação daquilo. E isso gera uma emoção. Porém, a gente precisa entender que esse estímulo que a gente recebeu e que gera uma emoção, ela pode ser, além de reprogramada, ela tem que ser entendida que emoção às vezes é vista por um lado negativo. E não é. A emoção, ela foi muito útil e é muito útil para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Vou te dar um exemplo. Todas as emoções que estão aqui, elas têm o seu lado positivo e o seu lado negativo. Eu te explico. A raiva e o medo, por exemplo, nos protege até hoje. Por exemplo, medo de um assaltante com uma arma de fogo, o medo de uma cobra te picar, o medo de um escorpião, não é? O medo de ser atropelado, são medos reais. Agora, o medo de andar de bicicleta, o medo de de entrar no elevador, não é? São medos ilusórios que nos deixam paralisados mediante uma situação. O medo de falar em público, o medo de se expor ao ridículo.
São medos irreais. E esses medos podem ser transmutados, podem ser ressignificados. Então a gente tem que entender que a raiva, quando utilizada de forma positiva, ela me leva a sair da zona de conforto, ela me faz impulsionar, ela me faz crescer. Lembra do velho ditado, se não vai pelo amor, vai pela dor? Pode ser isso. A tristeza, ela também pode ser muito positiva quando eu entendo que eu estou vivendo um momento de tristeza e isso está mostrando que existe dentro de mim um nível de energia que precisa ser retirado. Olha que coisa positiva. Assim como o medo, assim como o afeto, ou seja, o amor. O amor, quando exagerado, quando extremo, ele vira posse. E nós não somos donos de ninguém, de nada. E quando eu quero dizer, você é minha, eu só vivo através desse casamento, sem esse casamento eu não sou nada, sem essa pessoa eu não sou nada, eu coloco na mão do outro aquilo que só eu tenho controle, que são os meus pensamentos, sentimentos, palavras e ações. E a alegria. A alegria, ela me faz me ver, a alegria me faz estar aqui agora gravando para você. Porém, a alegria extrema me tira o foco daquilo que eu preciso fazer como meta e objetivo. Então, tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Agora entendamos que existe uma diferença entre entre emoção e sentimento. Deixa eu explicar para você. Emoção gera um sentimento. Toda emoção gera um sentimento. Por exemplo, você tem amanhã um contrato importante para fechar. E aí você gera aquela ansiedade. Meu Deus, eu preciso fechar esse contrato é importante para mim. E aí você gera uma ansiedade, que é um sentimento. Esse sentimento está vinculado ao quê? Ao medo de perder esse contrato, ao medo de não fechar esse contrato. E aí você cria aquele paradigma que é, eu tenho que fechar esse contrato. E quando você põe pressão em alguma coisa, aquilo tende a afastar de você. Lembra? Tudo aquilo que nós focamos a atenção tende a expandir? Isso é física quântica. Então, muito cuidado, porque a sua tristeza, ela gera uma emoção. Porém, se a tristeza gerou uma emoção, olha que bom isso. Se eu tenho uma ansiedade por algo que eu queira fazer, eu entendo que existe uma emoção vinculada a isso. O que eu tenho que fazer? Reprogramar a minha mente através da minha crença, porque toda crença gera uma emoção. Toda emoção está baseada numa crença. E isso faz com que eu entenda que existe alguma crença em mim que precisa ser reformulada. Olha que sensacional. E aí, nós precisamos olhar para as nossas crenças internas e externas. Sabe aquelas crenças que nos embutiram? Às vezes a gente aceita conscientemente ou inconscientemente aquelas crenças. Te dou um exemplo. Manga com leite faz mal. Você não é suficientemente capaz. Você nasceu pobre e vai morrer pobre. Não é? Mas tem que ser honesto. Ótimo, tem que ser honesto sim. Independente de ser pobre ou rico, você tem que ser honesto sim. E outras crenças mais externas, como dinheiro corrompe pessoas, todo político é ladrão e outras mais. Essas crenças determinam a nossa realidade. E aí que está o problema. A gente não entende por que minha vida não sai desse nível, por que eu não consigo subir de nível, por que eu não consigo conquistar mais coisas, por que eu não consigo me tornar um ser humano melhor. Porque as minhas crenças estão me limitando. Então, eu vou lhe dar uma ferramenta aqui agora. Anota aí. A partir do momento que você detecta uma crença, você pode colocar uma frase afirmativa paralela a ela. Eu fiz isso, funcionou muito e eu consegui trocar muitas crenças na minha vida. Por exemplo, minha mãe, ela morria de medo de trovão, de chuva, de ser assaltada. O que aconteceu comigo? Os mesmos medos. E como que eu tive acesso a isso? Eu entendi que toda vez que ia chover, eu fechava a casa, tirava das coisas da tomada e ficava com medo. Então eu entendi que existia uma crença dentro de mim que me limitava. E aí eu comecei a pensar como. Toda vez que vinha aquele medo, meu Deus, vai chover? Eu logo pensava, mas a chuva é boa, a chuva faz limpeza e eu posso viver com a chuva de uma forma tranquila. E eu comecei a reprogramar a minha mente. Então vinha aquele medo, aquele pensamento antigo, eu colocava o novo junto. Vinha o pensamento antigo, eu colocava o novo junto, de forma positiva. Com o tempo, não é? E uma crença para ser instalada, ela leva de 21 dias a 266 dias. Não é só 21 dias, tá, gente?
Isso já está comprovado que não é só assim. 266 dias para instalar uma nova crença, tá bem? Dependendo da crença, é claro. Então, chegou um momento que essa crença negativa vinha e essa aqui já vinha junto automaticamente. Chegou um momento que as duas vinham juntas e aí, num último momento, na hora que essa queria aparecer, essa aqui já entrava na frente e se sobrepunha. E hoje, quando eu vejo chuva, eu penso, chuva abençoada, maravilhosa, que vem para limpar a minha cidade e o meu planeta. E eu fico bem. Porque eu comecei a pensar, se a chuva for forte, eu estou seguro, eu estou bem, eu vou me proteger. Ótimo. Então eu comecei a me sentir seguro. E isso fez com que eu reprogramasse a minha crença e a minha emoção. Então comece a detectar, faça uma lista dessas crenças que hoje você tem esses medos. E como você quer uma forma positiva. Por exemplo, o dinheiro só vem com muito esforço. Não, o dinheiro não vem só com muito esforço. O dinheiro vem sim com esforço, mas vem com alegria e dedicação. Não é mais suave? Comece a mudar essas frases, transformando elas num lado positivo. E comece a colocá-las junto com aquela crença antiga, até o momento que elas se sobrepõem. Essa é uma das técnicas que eu utilizo. Óbvio que não dá para colocar todas aqui, mas eu espero que isso tenha feito muito sentido para você e que te ajude a realmente a reformular as suas crenças para que você tenha melhores resultados, mais produtividade, sem tanto estresse. Tá bem? O que eu peço-te, curte aqui, deixa seu comentário, ok? Se inscreve no canal, aciona aqui o sininho. É importante nós termos essa comunicação para eu entender, de repente, as suas dúvidas, que eu possa te ajudar. E se você tiver algum tema que você gostaria de ouvir, coloca aqui, eu vou estudar sobre ele, caso eu não tenha essa informação, e trazer ele para você, tá bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, e amanhã ainda tem mais um vídeo sobre esse programa 3+, que é fantástico e tem ajudado dezenas de pessoas na forma individual e centenas de pessoas em formas de grupos empresariais a transformarem as suas vidas. Obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!